Fala, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é ela quem me faz percorrer o caminho do amor. Vem abrir meu coração, vem me dar a direção, mostra-me como fazer a tua vontade. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Irmãos, o Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Beijam o Santo Evangelho, irmãos. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Cantando, igreja. Contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona de consertar. No grande dia ninguém pode escapar, O pecado encoberto ele vai mostrar. o juiz daquele dia dará a sentença. Céu ou inferno, com tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar, E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Que lindo, que lindo. Hoje, nosso grande dia, como estão tuas vestes. Só Entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu Que lindo, igreja. quem aqui
for fiel Vigiai e orai. O noivo logo vem. Que lindo. Santificação, irmãos. Santificação. Diga, Senhor, eu quero ser santo. A trombeta tocou e agora quem ficou? Vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças As crianças que cantavam cantam em Jerusalém. vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar onde estão os crentes. Que vinham adorar. Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja Subiu. Jesus voltou. Agora, igreja, Só entra no céu. Quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião. Só entra no céu. Quem aqui for fiel, vigiai e orai. Oh, 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 oh. Só Entra no céu. Igreja, quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Só Entra no céu. Quem aqui for fiel vigiai e orai. O noivo logo vem. santificação. Uri achandaria lare, mandaria le shema. Oh, 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 oh. Aleluia, glória, 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 glória. Diga santificação. Santificação É o que eu desejo para a minha vida, Jesus. é o que eu desejo para a minha vida, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sentados, amados, amadas. Irmãos, santo, eu vi uma situação que me deixou muito triste mesmo. Eu fui visitar, essa semana eu visitei muitos irmãos enfermos. E numa das idas ao hospital, eu encontrei uma irmã, num desespero tremendo. Quando ela me viu, ela veio correndo, chorando, me abraçando, mas chorava compulsivamente. E falava assim: Padre Wilson, foi Deus que colocou o Senhor aqui. Foi Deus, e chorava. E eu vi que ela nos dois pulsos, ela tinha ataduras, estava com aquela algodão, gaze curativo, nos dois pulsos. Ela falou: olha aqui, padre, olha o que eu fiz. Falei: irmã, eu tentei me matar, padre. Eu falei: irmã, por que isso, minha irmã? Ela falou: padre, eu estava tão bem. Olha que triste, irmãos. Veja que triste. Essa irmã, há um bom tempo atrás, me dá um pouquinho mais de retorno só para mim, irmão. Não posso forçar muito a voz hoje, tem a semana inteira pela frente, não é? E estou saindo agora de estou saindo um pouquinho, mas a gripe, graças a Deus, já foi controlada. Essa irmã, há um bom tempo atrás, vejam o que leva à ignorância religiosa de algumas pessoas. O que leva? Aonde leva? Essa irmã tinha um espírito de suicídio, um demônio de suicídio, que atormentava essa irmã durante muito tempo. E ela foi levada até a antiga paróquia, na outra igreja. E foi ali que ela foi liberta. Ela foi em vários lugares e não conseguia libertação. E foi ali que ela foi liberta. Através da Eucaristia, da Palavra de Deus, dos louvores, irmãos.
Aprendam isso, amado. Olha, está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, que era através do louvor que Davi expulsava demônio. Por isso que nós louvamos a Deus. Quanto mais você louva a Deus, mais você canta, mais o diabo foge, a doença vai embora, pelo poder do louvor a Deus. Por isso que eu fico triste quando eu vejo alguém na igreja, não louva, não levanta os braços, não adora, não glorifica. Às vezes eu estou aqui nesse altar celebrando a Eucaristia, eu tenho vontade de pular, de gritar, de dar cambalhota aqui no altar. A tal é a minha alegria de estar na presença de Deus. Por isso que eu não compreendo alguns que ficam parecendo uma estátua de sal, assim como a esposa de Ló, que olhou para trás e ficou uma estátua de sal. Você não é estátua, você é um ser humano. Você tem que usar o que Deus te deu: a alma, o espírito, as emoções, o corpo, as mãos, os pés, para louvar, para adorar, para glorificar o único Deus que tem poder para fazer milagre na tua vida. E essa irmã foi levada à igreja, e lá ela foi liberta. Ela estava feliz, e ela me acompanhou todo esse tempo. E o espírito de suicídio sempre querendo voltar, porque a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus capítulo 12, no final do capítulo 12, ele diz o seguinte: olha, escuta igreja, escuta isso igreja, escuta. E quem está me assistindo também. A Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina que quando um demônio ele é expulso, ele vai querer sempre voltar de onde ele foi expulso. Aquele demônio de suicídio que atormentava aquela irmã, ele foi expulso. Mas ele ia querer sempre voltar para onde ele foi, de onde ele foi expulso. É bíblico, é bíblico. E quando ele volta, diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, no capítulo 12 de Mateus, quando o demônio ele volta e vê a casa preparada, arrumada, para recebê-lo de volta, ele chama 7 demônios piores do que ele, igreja. Presta atenção, amado, amada. Olha aqui no padre, olha aqui, no reverendo. Olha aqui, presta atenção, é sério isso. Quando o demônio ele é expulso, quando ele volta, ele chama 7 demônios piores do que ele. Piores. Se a situação era terrível, torna-se 7 vezes pior. E aquele demônio foi expulso da vida daquela irmã. Eu lembro que ela me acompanhou, ela ia em Salto, quando eu estava na paróquia lá ainda. Ela ia na igreja lá em Campo Limpo, quando eu estava em Campo Limpo. Ela ia no Nacional. Aí houve a mudança da igreja. Eu saí de uma igreja e agora estou na Anglicana, graças a Deus. Estou livre, graças a Deus. E o que acontece? Porque ela chorava tanto. Porque a família, os filhos, a mãe, eu acho que o pai também, não sei, as irmãs, falaram para ela: não, você não vai. Você não vai mais lá. Porque agora, essa historinha idiota, não, a Eucaristia dele não é válida. A missa dele não é válida. Ele não tem mais unção. Você não vai mais lá. E ela fala: mas eu preciso da missa dele, eu preciso da palavra dele, eu preciso dos louvores. Não, lá você não vai, porque não, nós somos romanos, nós não podemos. Irmãos, apegados a uma placa de igreja. Igreja não salva, placa não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É Cristo que salva. É Cristo que salva. Aí o que acontece? Os filhos, a família, muito religiosa, não permitiram mais que ela nos acompanhasse. E o que aconteceu? O demônio voltou. Eu vi o estado daquela irmã. Ela falava: padre, não me deixa. Ela me abraçava. Ela falava: não quero ficar, me leva, padre, me leva para lá. Olha o desespero dela, irmãos. Olha a cegueira espiritual de alguns. Eu olhando aquela irmã como um pastor que quer cuidar da ovelha, eu não posso. Não posso. Vocês entendem? Aquilo cortou meu coração, irmãos. Cortou meu coração. Porque se não ministrar a oração de libertação naquela irmã, o demônio vai matar aquela irmã. O demônio vai levar aquela irmã à morte.
e a família não deixa. Por quê? Porque a minha Eucaristia não é válida mais. Uma vez eu recebi a unção nessas mãos aqui, ó. Está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 6. Tudo que eu falo eu mostro na Bíblia. Eu provo aqui na Bíblia. Hebreus 5, 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Uma vez que eu recebi a unção nessa mão, nunca mais, ninguém, nem o Papa, ninguém pode tirar essa unção. Porque essa unção veio de Deus, veio do céu. Então, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, me cortou o coração. E eu estou orando por ela. Desde então, toda a Eucaristia que eu celebro, eu coloco na intenção dela. Mesmo de longe, eu falei para ela: irmã, o que eu posso fazer por você é orar por você, lá do altar de Deus, orando por você. Ela falou: padre, não deixa que o demônio me mate, padre. Eu falei: ele não vai matar não, em nome de Jesus. Ore, ore. Jejum, oração. E o dia que você puder, venha. Fale com a sua família que você precisa deste louvor, que você precisa desta igreja. Porque não é a placa que está lá fora que salva. A placa está lá fora. Placa fica para fora. Porque placa é apenas uma indicação. Quem salva é Jesus que está vivo aqui neste lugar. Irmãos, olha o que a religião cega de alguns, prefere ver a mãe se matando, se cortando, do que falar: vai mãe, é lá que você se sente feliz. Vai sim. Eu não sei o que se passa na cabeça de alguns. A irmã numa depressão profunda. Meu Deus. Vamos orar. Veja a primeira leitura. Atos capítulo 12. Pedro estava numa prisão. E enquanto ele estava lá, irmãos, 4 grupos de soldados, diz a palavra de Deus, 4 escoltas de 4 soldados, 4, 8, 12, 16, 16 soldados, para cuidar de um homem só. A Bíblia diz que durante a noite, o anjo do Senhor foi até a prisão, tocou em Pedro e disse: levanta, Pedro. Pedro assustado. Imagina quando você está dormindo. Imagina quando você está dormindo, que alguém acorda você. A gente acorda meio assustado, não é isso? Você acorda meio assim, meio, sei lá, estranho. Pedro, quando o anjo tocou, vejam que o anjo tocou em Pedro, fisicamente. Embora o anjo seja um espírito, Deus permite que o anjo toque. E você sinta o toque do anjo, como Jacó, lá em Betel, sentiu o toque do anjo. O anjo tocou. Toca no ombro do irmão da direita e da esquerda. Toca nele. Toca mesmo. Isso. Sentiu o toque? Sentiu? Foi isso que Pedro sentiu, o toque. Era de verdade, não era mentira, não era fantasia. Ora, se Deus permitiu que o anjo tocasse, Pedro sentiu o toque do anjo, e o anjo vai dar um chacoalhão em Pedro. Acorda, Pedro, teu lugar não é essa prisão. O anjo de Deus vai te tocar nesta noite aqui nessa igreja. Como tocou em Jacó, Ele vai tocar em você também, meu amado. E todas as cadeias que estão te aprisionando, a cadeia da tristeza, da doença, da depressão, do desespero, do desemprego, em nome de Jesus vai cair por terra. Eu proclamo, eu profetizo na tua vida, meu amado, minha amada. Pedro, acorda. Olha a cena. As correntes caem por terra. As correntes caem por terra. Pedro sai, meio assustado, era noite, escuro. Quando estava lá fora, ele percebeu: estou fora. Era o anjo do Senhor. Mas por que o anjo foi visitar Pedro? Porque a igreja estava em... Toda a igreja responde, participem. A igreja estava em oração, irmãos. Enquanto você ora aqui, o anjo do Senhor está visitando a tua casa. O anjo está guardando os teus. O anjo está visitando a tua casa neste momento, em nome de Jesus. Creia nisso. Eu sinto a presença dos anjos aqui.
E digo mais: muitos de nós, nesta noite, durante a noite, durante o sono, nós vamos sentir o sobrenatural. Nós vamos sentir o anjo do Senhor andando pela minha casa e pela sua. Você não vai se assustar não, porque o anjo de Deus não assusta. Quando é a presença de anjo, você se alegra. Um dia, eu moro no 11º andar. É alto, é muito alto. Um dia de madrugada, eu estava dormindo e eu acordei, alguém chamando o meu nome, lá de baixo, chamando o meu nome. Eu acordei, não estava sonhando. Foi muito claro aquilo para mim. Era o anjo do Senhor que estava passando na frente da minha casa, do meu prédio. E ele se lembrou que naquele lugar havia uma adoradora de Deus. O anjo do Senhor, irmãos, assim como passou pela terra do Egito, o anjo do Senhor passa na frente da minha casa e da sua. Se você for um adorador genuíno, sincero, fiel, ele vai chamar você pelo nome. Sabe por quê? Ele conhece você pelo nome, porque o teu nome e o meu nome está escrito no livro da vida no céu. Quando ele passa na frente da minha casa, ele me chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Por quê? Ele sabe que ali está um abençoado, uma abençoada do Senhor. Quem é Jesus? Jesus hoje do Evangelho, ele está na cidade de Cesareia de Filipos. Cesareia de Filipe ficava lá no norte, lá no extremo norte, lá em cima, já perto da fronteira com o Líbano, lá em cima. Jesus diz: olha, quem eu sou? Quem sou eu? Para as pessoas dizem: olha, Jesus, algumas pessoas dizem que você é João Batista, que foi decapitado por Herodes e ressuscitou. Alguns dizem que você é o profeta Jeremias, ou outro profeta. E ele pergunta: muito bem, e para vocês, quem sou eu? E Simão Pedro faz a grande profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Resposta de Pedro: Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o inferno não vai vencer. Uma explicação para terminar o sermão, irmãos. Vejam, algumas pessoas, ou melhor, uma igreja, só uma, proclama que Pedro é a rocha. Pedro é a rocha sobre a qual está edificada a igreja. Todas as outras igrejas, todas, a igreja anglicana, a igreja ortodoxa e todas as igrejas da reforma proclamam que não é Pedro quem é a pedra que edifica a igreja, sobre a qual está edificada a igreja, Jesus Cristo. Veja o que diz a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, Novo Testamento, é claro, carta de Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Encontraram, irmãos? Amém? Efésios 2, 20. Repito, o que eu vou falar aqui, eu não estou querendo criticar nem desmerecer igreja nenhuma, de maneira alguma. Mas nós devemos conhecer
a palavra, a Bíblia. A única igreja que proclama que a igreja está edificada sobre um homem é a igreja romana. Todas as outras igrejas, inclusive a nossa, proclama que a pedra sobre qual está edificada a igreja é o próprio Jesus Cristo. E não o homem, mas o próprio Jesus. Quem está com a razão? Vamos para a Bíblia. Efésios 2, versículo 20. Toda a igreja proclamando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular. O que é pedra angular? Pedra de sustentação, irmãos. A pedra principal de um edifício. Tendo por pedra angular o próprio. Quem é a pedra angular? Quem é a pedra angular, igreja? Cristo Jesus. Pedro, naquele momento, quando ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Obrigado. Naquele momento, ele estava professando a sua fé em Jesus, de que Jesus é o fundamento, de que Jesus é a pedra. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha não sou eu. A rocha não é outro reverendo. A rocha não é o diácono. A rocha não é o presbítero. A rocha não é o bispo. A rocha não é o papa. A rocha não é o arcebispo de Cantuária da Inglaterra. A rocha não é o coordenador do grupo. A pedra angular sobre a qual está edificada a igreja e a nossa fé é aquela pedra inabalável, que é Cristo Jesus. Quem é a pedra angular? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? Por isso que a igreja não cai. Se eu sou a pedra angular, ou se o homem é pedra angular, ou se o bispo, o papa, o diácono, se nós somos a pedra angular, no momento que nós cairmos, a igreja desaba também. Não, irmãos. A pedra angular, quem é? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Sobre esta pedra está edificada a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de todos aqueles que professam a fé em Jesus de Nazaré. Agora eu pergunto, para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Hã? Quem é Jesus? Pergunta para o irmão que está do teu lado: quem é Jesus para você? Qual foi a resposta dele? A resposta dela? Quem é Cristo para você? Hã? Então diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. De pé, irmãos. E agora vamos professar a nossa fé. Toda vez que alguém pergunta para mim: padre, reverendo, o que professa? Qual é a fé da igreja anglicana? Está ali, ó. O credo, o creio. Ali está a nossa fé. Ali está a nossa fé. Aliás, de todos os cristãos, ali está a nossa fé. Então agora, amados, com a mão direita sobre o seu coração, com alegria, juntos, professemos a nossa fé. Toda a igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens,
e para a nossa salvação desceu dos céus. Inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. De pé. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sentados.